Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma exposição bíblica trazida a você pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. E sem mais delongas, vamos para a exposição. Uma das maiores dificuldades que temos em entender tanto a pessoa de Deus quanto os seus feitos é a compatibilidade entre o seu amor e a sua justiça. Esse é um daqueles temas, a chamada Teodiceia, que perpassa boa parte da história da humanidade, boa parte da história da igreja e da teologia, quando teólogos, filósofos, pessoas em geral, tentam entender como pode um Deus de amor, um Deus bondoso, um Deus gracioso, punir definitivamente, punir pesadamente pessoas, condenando-as à perdição final. Aí nessa tentativa de compatibilizar, pessoas dizem que no fim dos tempos Deus salvará indistintamente todas as pessoas a despeito da fé ou não que elas tiveram em Jesus. Se elas tiveram fé, elas puderam viver uma vida melhor nesse tempo, mas isso não impedirá que elas sejam salvas lá no fim dos tempos. Outros dirão que, independente do que venha a acontecer lá no futuro, todas as almas serão, dos ímpios, todas as almas serão aniquiladas. Haverá uma redenção eterna e uma vida eterna para os que têm fé em Jesus, mas aqueles que não tiveram serão aniquilados. Esse é o chamado aniquilacionismo, porque é insuportável a ideia de um Deus que manteria essas almas eternamente sofrendo e sendo condenadas no inferno ou no lago de fogo e enxofre. A gente tem dificuldade em lidar com essas ideias. Uma das últimas pessoas que disse isso, um teólogo norte-americano chamado Rob Bell, talvez alguns o conheçam por meio daqueles vídeos Numa, que foram muito bem feitos, muito bem produzidos, mas o Bell acabou descambando para uma teologia bem equivocada, quando ele dá uma entrevista para a revista Veja, alguns anos atrás, a partir de um livro que ele escreveu, O Amor Vence, onde ele diz o seguinte: o Deus da Bíblia não seria capaz de fazer mal a ninguém. Em outra parte da reportagem, vocês encontram na internet, ele diz que qualquer pessoa decente com o coração no peito deveria aceitar a salvação universal como a melhor das opções. Seja o Rob Bell, seja o aniquilacionismo, seja as nossas dificuldades pessoais em entender a justiça de Deus, fato é que de Gênesis a Apocalipse há a certeza de que Deus pune o mal. Aquele mal cometido por Adão, aquele mal cometido por Satanás um tempo antes, precisa ser punido. Na verdade, a nossa compreensão do amor de Deus passa necessariamente por uma correta compreensão da sua ira e justiça. Todo mal precisa ser necessariamente punido, porque todo mal é, no mínimo, uma perversão do caráter bondoso de Deus, bem como uma afronta à sua graça e à sua bondade. E aquilo, então, que começou lá atrás com Adão, em termos humanos, haverá de ser punido definitivamente em Apocalipse. Faça um exercício depois e leia Gênesis e Apocalipse nos seus primeiros e últimos capítulos, os primeiros de Gênesis com os últimos de Apocalipse, e você terá uma perspectiva espelho da metanarrativa, da história humana. Tudo começa com uma criação e termina com uma recriação. Passa por um casamento, termina com bodas. Passa pelo pecado lá atrás, termina com a punição do diabo, dos seus demônios e todos os ímpios. Então, de alguma forma, toda a história narrada nas Escrituras, que chamaríamos de metanarrativa, toda essa história narra um Deus soberano, justo e bondoso, que separa os seus eleitos para que possam conjuntamente gozar de uma eternidade plena, de justiça, de paz e amor, mas também de um Deus que pune a maldade, pune e condena o pecado. Só que talvez a nossa dificuldade em entender essa punição de Deus
é que para muitos as pessoas chegam zeradas até a cruz. O que eu quero dizer zeradas? Elas chegam sem qualquer salvação ou condenação. Em função da resposta que elas derem à cruz, elas então se tornam salvas ou elas se tornam condenadas. Ou seja, ninguém chega condenado até a primeira oportunidade de expressar a sua fé em Cristo. Dependendo da resposta, ela então se torna condenada, o que não é verdade. Se você voltar para Gênesis, hoje, João capítulo 3, nós normalmente decoramos o verso 36, mas não nos lembramos do 17 ao 18, nem do 36, que fala que esse Jesus, por meio dele, haverá justiça e juízo para um mundo que já está condenado. Ele não passa a estar condenado porque rejeita Cristo. Ele rejeita Cristo por já estar condenado. E, sobretudo, o verso 36, quando diz: aquele que crê em Cristo tem a vida, aquele que não crê não tem a vida, e sobre ele permanece a ira de Deus. O indivíduo que rejeita não passa a contar com a ira de Deus. Pelo contrário, rejeita por já estar debaixo da ira punitiva de Deus. Então, aquilo que nós temos agora, nesse ponto de 2 Pedro, capítulo 3, a expressão de diversos juízos de Deus, nada mais são do que expressões temporais futuras daquilo que Deus vem prometendo desde lá de trás, de que Ele punirá e executará a sua justiça de ira e punição contra toda a impiedade. Então, abra sua Bíblia lá em 2 Pedro capítulo 3, verso 8, eu lerei até o verso 13, preocupado mais em lidar com essa ideia dos juízos de Deus, a identificação desses dias, e lidando com algumas outras expressões. Diz assim, 2 Pedro 3, do 8 ao 13. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Já lidamos um pouco aí com a ideia de uma suposta demora da volta de Cristo Jesus. Passamos também pelas várias promessas, os vários textos que mencionam essa promessa de Cristo de que Ele voltará. E olha que interessante o que Pedro diz. Não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, a maneira como Deus se relaciona com o tempo é distinta da nossa. Porque, na verdade, Ele é o autor do tempo, Ele é o autor da história, e embora se envolva nela e atue nela, Ele existe à parte da história. Ele a contempla, Ele a presencia de uma forma distinta de nós. Por exemplo, o que é que Deus está fazendo agora, enquanto nós esperamos terminar a capela ou esperamos terminar o ano? A relação de Deus com o tempo é distinta. Então, a preocupação aqui de Pedro é dizer, talvez no nosso plano horizontal, a perspectiva seja de uma demora, de um Deus que se esqueceu, de um Deus que não está nem aí com aquilo que prometeu lá atrás. Mas a maneira como Deus enxerga e se relaciona com tudo isso é distinta. Porque a atuação dele no tempo não está baseado na cronologia dos fatos ou eventos, mas, sobretudo, na sua promessa. Olha quantas vezes Pedro lida com essa ideia, Verso 9, o Senhor não retarda a sua promessa. Verso 12, ele diz, esperando ansiosamente a vinda do Senhor. Verso 13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus.
O conceito de promessa, e bem como esperança na Bíblia, passa não tanto pelo controle que nós temos das variáveis necessárias para que algo aconteça. É por isso que não faz sentido sinais da volta de Cristo. Porque na medida que você controlar e for capaz de detalhar eventos, circunstâncias que apontam definitivamente para a volta de Cristo, então isso deixou de ser uma promessa, isso deixou de ser uma esperança. Como Paulo vai dizer em Romanos 8, a esperança que se vê não é esperança. Porque como espera alguém aquilo que vê? Ou seja, se você vê, se você detalha, se você é capaz de controlar ou detalhar variáveis e circunstâncias, então você não está esperando nada. Porque a esperança, ela lida com circunstâncias que transcendem a nossa capacidade de percepção, que vão muito além da nossa capacidade de lidar, até que seja da nossa própria parte, com aquilo que acontece ou deve aguardar até a chegada daquele momento. Por isso que nós somos salvos na esperança. Nós somos salvos com base na obra redentora de Cristo e de uma promessa que Ele fez e que não é garantida ou assegurada pelos nossos esforços. É por isso que a promessa está baseada na palavra fiel de Deus, que não é por acaso que 2 Pedro capítulo 1 vai falar sobre a autoridade da palavra de Deus. Vai falar sobre o Deus que irrompe dos céus e diz ali no Monte da Transfiguração: eis o meu Filho amado em quem me comprazo. Então Pedro tem a nítida certeza de que a garantia da volta de Cristo está baseada não na nossa expectativa, nem na nossa capacidade de enxergar essa volta, mas na autoridade e fidelidade da palavra de Deus. Então, para o Senhor, isso é como um dia, e pouco importa se leva em 1000 dias. Porque certamente acontecerá, porque Ele prometeu. A raiz de toda promessa bíblica é nada menos do que a fidelidade de Deus. É Ele quem assegura, é Ele quem garante. E aí Pedro fala sobre dias, né? Verso 10 ele fala do dia do Senhor. Verso 12 ele fala do dia de Deus. E se você correr um pouquinho, dependendo da sua tradução, a Revista Atualizada traduziu muito bem essa partezinha. Lá no verso 18, no finzinho diz: e no dia eterno. A gente já lidou uma das mensagens para trás com aquela expressão últimos dias, que aponta para um longo período entre a vinda de Cristo e a sua volta, e esse intervalo que nós estamos vivendo entre esses dois grandes eventos. Normalmente a expressão dia de, e você tem vários dias desses na Bíblia, você tem em 1 Pedro 2, dia de visitação, um conceito teológico ali de Lucas, você tem dia de Cristo, que não aparece aqui em Pedro, tá? Mas aparece abundantemente na teologia de Paulo. Você tem dia de juízo, que para mim é sinônimo de dia do Senhor, um conceito veterotestamentário ali dos profetas, passando por Isaías, Malaquias, Joel, Zacarias, Obadias, Amós e tantos outros. Você tem aqui dia de Deus, que para mim é sinônimo de dia eterno, não é sinônimo de dia de juízo, porque aqui no verso 2 diz: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então parece que todo esse destruir daquilo que vemos hoje como obra criada, né, por causa da destruição de tudo isso, é que então virá o dia de Deus, que para mim é sinônimo de dia eterno, e na nossa última mensagem eu lido um pouquinho com esse conceito. Então essas muitas expressões, dia de, todas elas apontam para um governo soberano de Deus que não perdeu o controle da história, em que o pecado de Adão não surpreendeu Deus e que muito menos fez com que a redenção em Jesus fosse um plano B. O dia de Cristo aponta para a volta gloriosa de Cristo Jesus,
para que quando nos encontrarmos com Ele, como João dirá, como 2 Pedro 1 dirá, nós seremos feitos à sua semelhança, nos tornaremos coparticipantes da sua natureza divina. É aquele dia que Paulo fala por 2 vezes, ali em Filipenses, capítulo 1 e depois no capítulo 2, que é o dia que todos nós, cristãos, aguardamos. Queridos, é um encontro glorioso com o nosso Senhor, em que haverá a celebração das bodas do Cordeiro, em que como noiva, como Apocalipse diz, noiva adornada, seremos entregues ao nosso Senhor. Mas o mesmo Cristo que salva é o Cristo que pune. Ninguém chega zerado até a cruz. E preste atenção, porque é isso que Pedro está dizendo. Ninguém é punido por ser mau. Ninguém está condenado por ser pecador. Porque, inclusive, nós continuamos cometendo determinados pecados, nem por isso voltamos a ser ou estar condenados. Alguém é julgado, alguém é definitivamente punido, não por ser mau ou por cometer pecados, mas por não estar em Cristo. Essa é toda a teologia de Pedro. É por não estar em Cristo que alguém é julgado. É por isso que então Pedro dirá, no verso 9, que pelo contrário, Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Linguagem extremamente próxima, mas extremamente próxima, a de Romanos capítulo 2, verso 4 e Romanos capítulo 3, verso 25. Textos esses em que Paulo fala da longanimidade e tolerância de Deus, e tolerância não quer dizer fazer de conta que nada aconteceu. Tolerância significa basicamente suspender algo, você deixa suspenso, para que no tempo definitivo as causas ou consequências daquilo sejam então efetivados ou lidados. A tolerância de Deus não faz com que ele pense ou com que ele decida que nada aconteceu e no fim tudo vai dar certo. Não. Deus pacientemente aguarda para que em Cristo Jesus tudo seja definitivamente punido ou redimido. Por isso que ele é o justo juiz. Por isso que o grande trono branco julgará em termos redentores para a vida eterna os crentes e para o juízo e perdição eterna, os ímpios. No caso dos crentes, não para a perdição, mas para a apropriação da redenção final. Que, aliás, esse é um dos conceitos do Novo Testamento, Nós já experimentamos aspectos temporais da nossa salvação, mas nós aguardamos uma redenção futura. Isso é Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, capítulo 4, verso 30, Romanos capítulo 5 e tantos outros textos, que vão dizer que nós aguardamos aquela redenção, e não apenas nós, senão também todo o cosmos. Há uma natureza que geme. E se você ler depois Romanos capítulo 8, você verá que Paulo fala que a natureza geme, dores, aguardando a adoção de filhos, a manifestação dos filhos de Deus. Então, até na volta de Cristo, tudo isso que Pedro disse, que os céus passarão, serão desfeitos, tudo destruído, Os elementos abrasados se derreterão. Tudo isso precisa ser destruído para que a recriação entre em cena. E não pense que a recriação é necessária porque o plano original de Deus deu errado. Porque a criação lá de Gênesis deu errado. Não deu errado. Todas as coisas têm acontecido exatamente segundo os decretos de Deus. Porque o Cordeiro de Deus estava morto desde antes da fundação do mundo. Pequenino parênteses. Talvez não tenha tanto a ver aqui, mas te ajuda a responder em algum momento. É com isso que lida a chamada Ordo Salutis, aquela discussão do supra- e infralapsarianismo. Uma tentativa de compreensão de um encadeamento lógico dos decretos eternos ou pré-temporais de Deus. Quando Deus decretou cada um dos seus atos criadores ou cada uma das suas permissões ou inclusive do envio de Cristo. Então, estudando um pouquinho isso, vai te ajudar a entender
que Deus não foi pego de surpresa, de que a recriação de Gênesis, novo céu e nova terra, que estão preditos em Isaías 65, Isaías 66, sobre os quais também Jesus fala ali em Mateus capítulo 24, que Apocalipse narra para nós em detalhes, novos céus e nova terra, não é plano B de Deus, que Deus, desde a eternidade passada, sempre intencionou e soberanamente tem conduzido cada coisa segundo os seus desígnios. É isso que Pedro está dizendo. Então, para nós parece demorar, mas para Deus, 1000 anos é como um dia. Para nós pode parecer uma ruína definitiva, final, Deus perdeu o controle, mas não, vivamos com um santo procedimento e piedade, esperando e aguardando ansiosamente o dia de Deus. E olha o verso 13, então, para caminharmos aí para o encerramento. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Queridos, isso aqui é o desfrute da nossa vida eterna com Deus. Da nossa vida eterna contemplando o Cordeiro que venceu. Contemplando aquele que julgará ímpios, porque como diz o Salmo 1, Salmo 125, esses ímpios não podem subsistir na congregação dos justos. Então o Deus que pune em justiça é o mesmo Deus que ama pactualmente e preservará os seus eleitos no fim dos tempos. O que isso tem a ver com a gente? Alguns desafios aqui para nós. Primeiro, como Pedro vai dizer, não nos esqueçamos quem fez a promessa. É um Deus que é fiel, é um Deus que estabelece as coisas e as conduz segundo os seus desígnios e vontade. Isso não quer dizer que não passaremos por dificuldades até lá. Isso não quer dizer que eventualmente não veremos a própria noiva de Cristo ser manchada pelo pecado ou ser depreciada, manchada pelas más intenções dos falsos mestres. Deus não perdeu o controle. Deus está conduzindo todas as coisas segundo os seus desígnios. Segundo, Deus há de galardoar o crente, aquele que é fiel. O amor de Deus não é o polo positivo de sua justiça punitiva, tá bom? O amor de Deus não é o lado A da punição. Porque, na verdade, Ele nos ama por causa da punição que Ele estabeleceu em Cristo do meu e do seu pecado. Então, até a justiça dele é amorosa, tanto quanto o seu amor é justo. Somos hoje beneficiários da justiça de Deus em Cristo, que nos torna, então, possível olhar para esse fim dos tempos e aguardar novos céus e nova terra no qual habita a justiça. E terceiro desafio. Ainda que o tempo presente demonstre para nós um crescimento absurdo e aparentemente incontrolado da maldade, da impiedade, da injustiça, do caos mesmo no contexto cristão, Deus há de punir tudo isso. Deus há de punir o falso mestre. Deus é paciente e tolerante para que alguns deles, inclusive, venham ao arrependimento, como Pedro disse. Mas aqueles que estão à parte de Cristo serão punidos. E, queridos, que nós nunca sejamos contados entre alguns desses daqui. Não pense que isso não é possível. Não seja possível. Perverter a cabeça, a moralidade, a teologia e então se tornar um falso mestre. O Novo Testamento nos testemunha isso, a história da igreja nos testemunha isso, porque o Deus que ama a injustiça pune severamente por causa da decisão que ele tem da redenção da noiva de Cristo. Que zelemos por essa noiva. Para vocês que liderarão igrejas, servirão em contextos de plantação de igreja, seja lá em que ministério for, seja como um titular integral, seja alguém servindo num grupo pequeno, num ministério infantil ou com juventude, pouco importa, numa metrópole ou num campo missionário, que o teu zelo pela igreja local seja reflexo
do amor e justiça de Deus estabelecidos em Cristo, que leva a Deus a zelar tanto pela igreja, que Ele punirá definitivamente todos aqueles que intentam contra o corpo de Cristo. Leve a sério a igreja. Foi por ela que Cristo morreu. Não foi pelo seminário, não foi pela tua empresa, não foi pela tua casa, não foi por qualquer coisa que se desfaça com o fogo abrasador de Pedro, mas foi pela noiva de Cristo, pela noiva e a igreja dele. Então vamos orar? Deus, muito obrigado pela certeza do teu governo soberano de toda a história, a certeza de que o Senhor nunca é pego de surpresa. E Deus, por mais que seja difícil compatibilizarmos teu amor e justiça, eles não são opostos. Eles caminham conjuntamente. E tanto amor quanto justiça, estabelecidos em Cristo, nos alcançaram. Deus, muito obrigado por isso. Muito obrigado porque aguardamos esse novo céu e nova terra. Aguardamos o desfrute dessa justiça eterna que só o Senhor pode estabelecer. Obrigado por estarmos em Cristo. Obrigado porque tudo aquilo que Pedro fala sobre esse juízo final não nos alcançará. Mas ao mesmo tempo, ó Deus, nos dê zelo e cuidado por tua igreja, pela noiva de Cristo, para que a ensinemos, a pastoreemos, a lideremos e a conduzamos de tal forma a expressar esse zelo que o Senhor tem por ela. E Deus, eu peço pela igreja evangélica brasileira, que em alguns contextos tem sido tão devastada por heresias, pessoas mal intencionadas, propostas teológicas totalmente fora da tua palavra e que têm sucateado o teu povo, têm abusado dele. Deus, tem misericórdia da igreja. Que o Senhor coloque pessoas tementes ao Senhor, teologicamente saudáveis. Peço pelos vários seminários, Brasil afora, todos aqueles que fielmente têm ensinado uma boa teologia, para que cumpram o seu papel de, em parceria com as igrejas, formarem obreiros que amem a igreja e invistam nela, de tal forma que reflitam o amor que o Senhor tem pela noiva de Cristo. Ser com cada um desses queridos aqui, ó Deus, especialmente nesse fim de semestre, no cansaço, no desgaste, para que, a despeito de tudo isso, continuem amando ao Senhor, sua palavra, se dedicando aos estudos e com fidelidade nos seus últimos finais de semanas de ministério e posteriormente também em seus estágios. Amém. E essa foi mais uma exposição bíblica. Obrigado por ter ouvido. Para saber mais, nos siga no Facebook e no Instagram, SBPV Brasil. Palavra da Vida. Teologia para vida e ministério.